Olá, meus amigos, tudo bem? Aqui é Carlos Fernando, eu sou um dos diáconos da Igreja One. Eu estou passando aqui hoje para a gente ter uma conversa muito simples e muito pontual acerca de tudo que nós estamos enfrentando como sociedade, que é a questão do racismo. Quando nós, como cristãos, às vezes olhamos para toda essa manifestação e tudo que está acontecendo nas nações, nós acabamos ficando sem saber como lidar com tudo isso e como enfrentar tudo isso acerca à luz do Evangelho. Então, eu queria ser muito breve, quero ser muito pontual falando sobre essa questão. Então, a primeira coisa que eu quero dizer para você é que racismo é pecado. Sei que você já deve ter ouvido sobre isso nesse tempo e eu queria enfatizar isso para você. Jesus, ele morreu na cruz, ele de fato quebrou o muro que havia entre inimizade entre judeus e gentios. Jesus, ele de fato, ele acabou com toda a acepção que há entre as pessoas para que de fato nós possamos viver um corpo, para que nós possamos ser um com ele. Então, quando nós olhamos toda essa questão do racismo, nós vemos que tudo isso é um reflexo da queda do homem e não do homem redimido. Então, sobre a primeira coisa que nós precisamos entender é: racismo é pecado. Racismo é algo que não se parece com Jesus. Racismo é algo que nós não vemos em Jesus. Então, por ser algo que nós não vemos em Jesus, por ser algo que é pecado, nós como igreja precisamos sim tratar desse assunto. Nós como igreja precisamos sim conversar sobre esse assunto. E nós como igreja precisamos repudiar esse assunto. Não é a conversa racismo, mas de fato o ato do racismo. Vocês estão me entendendo? Então, muitas das vezes nós acabamos pensando que o racismo ele é uma questão ideológica ou política. Mas não, o racismo é algo que nós precisamos conversar, como nós repudiamos a mentira, como nós repudiamos o pecado da sexualidade, e nós precisamos também lidar com ele nesse tempo. Nós estamos vivendo um tempo onde de fato Jesus está nos levando para essa maturidade. Eu tenho conversado muito com muitas pessoas, eu tenho visto Jesus amadurecendo na igreja brasileira para tratar do assunto racismo e nós enfrentarmos isso como uma igreja que de fato que traz dignidade ao homem pelo Evangelho, que de fato dá um lugar seguro para aqueles que sofrem por isso. Eu, por exemplo, eu sou preto e toda a minha vida eu passei por questões raciais, por preconceitos raciais que muitas das vezes me diminuíram e me feriram muito. E por muito tempo eu pensei que apenas a militância iria me trazer um lugar de voz e de segurança. Só que quando eu conheci Jesus, eu conheci o Evangelho, de fato o Evangelho me trouxe dignidade, me redimiu. Eu vi que não é apenas um lugar onde eu grito sobre as minhas feridas, mas é um lugar onde eu tenho as minhas feridas curadas. E não somente curadas, como de fato eu morro, eu ressuscito pelo Evangelho através da cruz de Jesus, através do seu sacrifício. Então nós precisamos, como cristãos, como igreja brasileira, começar a introduzir esse assunto de forma muito sutil, de forma muito saudável, de forma muito equilibrada, para que nós possamos não ser ir para extremos. Um extremo de ser uma igreja omissa acerca do racismo, ou outro extremo de se tornar uma igreja militante do racismo. Porque Jesus, ele de fato ele encontrou um lugar de equilíbrio onde não há acepção de pessoas, onde não há distinção de pessoas, onde de fato nós vemos um só povo, uma só igreja, uma só nação, né? Uma nação santa. Então hoje eu quero de fato te incentivar a ser alguém que estuda sobre isso, a ser alguém que de fato se reavalie sobre isso, porque hoje na nossa nação nós vemos que o racismo é uma questão estrutural, que talvez você reproduza sem nem perceber. Então, de fato, a gente precisa se reavaliar, olhar as nossas posições, as nossas conversas, o jeito que nós lidamos sobre as coisas e nós começarmos a sermos parecidos com Jesus e não reproduzir cada vez mais essas questões de acepção e diferença racial que nós encontramos fora da igreja. Então, eu quero te convidar a construir um lugar seguro, a construir um lugar onde de fato nós encontramos a dignidade que o Evangelho traz. O único lugar que nós conseguimos a dignidade é no Evangelho, o único lugar onde nós conseguimos que todas essas
questões elas sejam de fato pautadas em um lugar seguro é no Evangelho e é na igreja. Então nós como cristãos precisamos orar, nós como cristãos precisamos estudar, nós como cristãos precisamos de fato conversar sobre isso de forma saudável e equilibrada. E nós como igreja precisamos abraçar e não fazer acepções de causas, não fazer acepções de assuntos, mas de fato irmos contra tudo aquilo que não condiz com o caráter de Jesus. Então hoje eu quero dar essa simples conversa, é algo muito simples que eu queria conversar, apenas para te incentivar a orar, estudar sobre o racismo e não de fato ser alguém que tem fome de ser como Jesus e ter fome de ver o Evangelho sendo um lugar seguro, o Evangelho sendo a nossa única solução para todas essas questões que nós vemos na nossa cidade e na sociedade. É isso que eu tenho para falar com você. Nós acreditamos na igreja, nós acreditamos no poder do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então Jesus ele nos redimiu e ele de fato nos fez um novo homem livre de qualquer tipo de acusação. Valeu.